Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 1960. Chad conquista sua independência da França. No dia 11 de agosto de 1960, a República do Chad tornou-se autônoma e conquistou sua independência com a presidência de François Tombaye. O país é dividido em 3 grandes regiões geográficas: uma área desértica, um espaço semiárido e a savana sudanesa. O Lago Chad, que dá nome ao país, é a principal reserva aquática e seu ponto culminante é o Monte Emikusi, no maciço de Tibesti. Do final do século XIX ao início do século XX, a França afirma sua soberania sobre o conjunto do que hoje é o território do atual Chad. Em 1920, há o processo de incorporação da região à África Equatorial Francesa. Apesar da independência, conservam uma relação privilegiada com o antigo colonizador, que interveio militarmente em diversas ocasiões. O país é teatro de crises quase que permanentes ligadas a dissensões internas e, mais recentemente, à extensão do conflito de Darfur. Em 2003, tornou-se exportador de petróleo, mas permaneceu com a economia focada na produção de algodão, amendoim e carne bovina. É um país da África Central sem acesso ao mar, situado ao sul da Líbia, a leste de Níger e da Nigéria, ao norte de Camarões e da República Centro-Africana e a oeste do Sudão. Sua capital é N'Djamena. Constitui um ponto de passagem entre a África do Norte e a África Negra. Com uma superfície de 128 milhões de quilômetros quadrados, é o 5º país mais extenso do continente. O Chad, em suas fronteiras atuais, é uma criação da colonização europeia. Suas fronteiras resultaram de negociações entre França e Alemanha nos anos de 1880. Ainda assim, o país possui uma história rica e é um dos berços da humanidade. Governado por Félix Éboué, foi a primeira colônia a se unir à França Livre em 1940. Logo teve de reagir à revolta das populações muçulmanas do norte, o que levou a pedir ajuda das tropas francesas em 1968. Após o assassinato de Tombaye, em 1975, o poder coube ao general Félix Moulon, que teve de ceder lugar a Gokani Kédé. Logo após a primeira batalha de N'Djamena, em 1979. Em 1980, a segunda batalha de N'Djamena permitiu a Kédé eliminar seu rival Hissène Habré, com a ajuda decisiva do líbio Muammar Gaddafi. Após o fracasso de um projeto de fusão entre o Chad e a Líbia, em 1981, as tropas líbias se retiram nos quadros de um acordo concluído com o governo francês. Em 1982, Kédé foi derrotado por Habré, que teve de apelar para a ajuda de tropas francesas no ano seguinte para conter uma nova invasão líbia. Em 1987, uma contraofensiva das forças chadianas obrigaram as tropas líbias a evacuar o país, salva a zona de Azul, restituída ao Chad só em 94. Em 1990, Habré foi derrubado por Idriss Déby, que paradoxalmente buscou a ajuda da França e da Líbia para combater movimentos de rebelião encorajados pelo vizinho Sudão. 9 anos depois, se vincula à Segunda Guerra do Congo, apoiando o governo de Kinshasa. Em fevereiro de 2008, a rebelião tenta derrubar o governo de Déby, penetrando em N'Djamena após atravessar o país pelo Sudão. Em maio de 2009,
houve outra ofensiva, também partindo do Sudão. Oficialmente uma democracia parlamentar, o país vive contudo um regime autoritário. O presidente dispõe de poderes excessivos e o parlamento é unicameral. Um referendo ocorreu em 6 de junho de 2005 para modificar a Constituição de 1996. O ponto mais importante era a possibilidade de o presidente Deby postular indefinidamente sua candidatura às eleições presidenciais. A última eleição presidencial ocorreu em 3 de maio de 2006. Grupos de oposição denunciaram fraudes organizados com o auxílio da Comissão Nacional Eleitoral e propuseram um boicote. Pouco antes de 13 de abril de 2006, breves combates foram travados na periferia de N'Djamena entre a Frente Unida pela Mudança e grupos governamentais. Deby acusou o Sudão de apoiar os adversários. Sem grande surpresa e na ausência de um competidor sério, Deby foi reeleito com mais de 77% dos votos. Em 2 de fevereiro de 2008, rebeldes aparentemente apoiados pelo Sudão tomaram a capital do país e deixaram livre apenas o Palácio Presidencial, onde o presidente estava refugiado. A França evacuou uma parte de seus residentes. Em 4 de fevereiro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas condena os ataques contra o governo chadiano. O exército, por fim, acabou por repelir os rebeldes com a ajuda logística da França. Hoje na História é uma produção de Opera Mundi, baseada na obra de Max Altman, com locução de José Igor e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!